1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o 12. Nós estamos numa série expositiva em 1 de Pedro e hoje nós continuaremos analisando esta carta. Dessa vez nós olharemos dos versos 10 até o 12, visto que semana passada nós analisamos dos versos 6 ao 9. Todos encontraram 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 até o versículo número 12. Muito obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhes agora são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Queridos, nós vamos ver nessa noite que Deus revelou a você o mistério da salvação, aguardada por muitos. Esse trecho de hoje, ele encerra uma sequência de 3 sermões onde trabalhamos as questões do vislumbre, do maravilhamento de nossa salvação. Primeiro nós analisamos os versos 3 a 5, e o dos versos 3 a 5, Pedro fala da perspectiva do porvir, os aspectos futuros da nossa salvação, daquela herança que está reservada nos céus. Ou seja, Pedro volta o nosso olhar do 3 ao 5 para o futuro. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma esperança viva. E aí Pedro fala que tem uma herança que não pode ser destruída, manchada, é uma herança imarcessível. E nesse sermão do 3 ao 5 nós vimos essa questão do que nos aguarda na eternidade, na glória dos céus. Aí depois nós olhamos dos versos 6 ao 9. Se dos 3 ao 5 nós olhamos a perspectiva do porvir, dos 6 ao 9 que nós vimos semana passada, Pedro vai falar do propósito presente. Trabalhamos aquela ideia da salvação presente, essa salvação que nos faz exultar, que nos faz alegrar, mesmo em meio às provações. Exultem, Pedro diz, fiquem alegres, mesmo que no presente momento passemos por diversas provações. E semana passada nós vimos que uma fé aprovada, ela é uma fé provada. Mas que nem toda fé provada é uma fé aprovada. E aí, irmãos, nesta noite, nós não vamos olhar nem para o futuro e nem para o presente. Porque para o futuro nós já olhamos, do 3 ao 5. Do presente nós já vimos semana passada, dos 6 ao 9. Hoje, o apóstolo Pedro vai colocar os nossos olhos no passado. Veremos o passado. Os versículos de hoje, que nós acabamos de ler, vai fazer com que Pedro nos pegue pelas mãos e nós falaremos do passado prescrutado. Há 2 semanas olhamos o futuro, semana passada vimos o presente e agora vamos olhar para o passado. Aquilo que já foi feito deve encher o nosso peito, o nosso coração,
de alegria. E aquilo que já foi feito deve iluminar tanto o presente como o futuro. Então, se dos versículos 3 a 5, o objetivo foi aumentar nossa esperança no futuro, se dos versos 6 ao 9, o objetivo foi a fé na nossa peregrinação presente, vendo que uma fé aprovada é uma fé provada, hoje nós temos que olhar para os versos 10 a 12, olhando para o passado e encher o nosso coração de gratidão a Deus. E vamos olhar, irmãos, todo esse processo da salvação até chegar a nós. Irmãos, você tem uma noção do caminho da salvação até chegar para você? Você tem a ideia do caminho que foi percorrido, que levou até a salvação chegar em você? A ideia de Pedro é que nós devemos encher o nosso coração de gratidão, de louvor a Deus. Por exemplo, quando você faz uma compra na Amazon ou no Mercado Livre, você geralmente acaba rastreando aquele pedido, né? Você diz, vamos rastrear o pedido, onde é que ele está passando? E o que Pedro vai fazer hoje, falando do pacote da salvação, como se a salvação fosse esse pacote, Pedro agora vai rastrear o pacote da salvação e ver como esses carteiros de Deus do Antigo Testamento foi passando esse pacote, mas só que eles não puderam abrir, eles não puderam saber o que é que tinha dentro daquele pacote. E Pedro vai falar desses carteiros de Deus do Antigo Testamento que foi passando, até chegar em nós. E a nós esse presente foi aberto. Eles puderam ter uma noção do que se tratava. Eles puderam ter mais ou menos uma, mas ele não tinha clareza do que era. E é isso que Pedro vai falar, dessa salvação que foi anunciada desde os tempos antigos. E interessante é que o pacote da salvação já chegou a vocês, mas você talvez não faça ideia do caminho percorrido até chegar em você. E Pedro vai voltar, e Pedro vai rastrear e mostrar quem foram os carteiros da salvação e os destinatários dessa salvação. O propósito desse parágrafo aqui, dos 10 ao 12, é mostrar aos leitores de Pedro que as bênçãos espirituais que eles agora possuem são maiores que qualquer bênção concebidas pelos profetas do Antigo Testamento ou até mesmo por anjos. Pedro encoraja os seus leitores ao falar dos profetas do passado e anjos, prescrutando e inquirindo acerca da salvação por séculos e séculos. Os profetas do Antigo Testamento não conseguiram descobrir exatamente sobre quem eles estavam profetizando e quando essas coisas iriam acontecer. E eles falaram do sofrimento de Cristo, algo que não combinava muito com a expectativa judaica para o Messias, mas o fizeram porque o Espírito lhes havia revelado. Eles também receberam a revelação das glórias de Cristo, não só do sofrimento, mas das glórias de Cristo, do seu, consequentemente, triunfo. Eles estavam desejosos de entender, e o próprio texto vai dizer que eles indagaram, inquiriram, investigando atentamente quando, onde, que circunstâncias esse presente seria desembrulhado, essa salvação seria manifestada. Mas eles não tiveram o privilégio dos fiéis do Novo Testamento de entender certos mistérios que estavam no Antigo Testamento. O privilégio era nosso, irmãos, e é nosso. E o texto vai dizer que eles ministravam não para si mesmos, mas para nós. A bênção que nós gozamos hoje
é muito maior do que a eles do Antigo Testamento, irmãos. Desde que Cristo veio, interessante é que os profetas do Antigo Testamento, eles queriam entender o máximo possível dessa salvação, essa salvação de Deus revelada pelo Espírito Santo. Uma das coisas que eles não puderam entender, e também Pedro, durante o ministério com Jesus, levou um tempo para entender, é que para os fiéis discípulos de Jesus, o caminho de glória também é por meio dos sofrimentos. Os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. Então, vamos ver aqui os versos 10 primeiramente. A primeira coisa que nós vamos ver hoje, os profetas, eles ansiavam abrir esse presente, esse mistério da salvação. Leia comigo o verso 10. Foi a respeito de quê, irmãos? Foi a respeito dessa salvação. Que salvação? Foi a respeito desta salvação, certo, Pedro? Que salvação é essa? Que desta salvação? Que salvação? A salvação, irmãos, que ele vinha falando desde o versículo 3 e que nós estamos estudando. Quando ele diz assim, foi a respeito desta salvação, que salvação é essa, Pedro? Aí Pedro diz, o que eu venho falando, meu amigo, desde o versículo 3, quando ele diz, seja bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pela sua infinita misericórdia que ele enviou o seu Filho único, o Cordeiro de Santo, que por meio de sua morte e ressurreição nos regenerou para uma esperança viva e eterna. E ele diz, alegrem-se meus irmãos, a nossa salvação chegou. Antes estávamos mortos, hoje nós temos vida. Antes a culpa pelo pecado nos oprimia, mas agora somos livres. Antes a ira de Deus nos era devida, mas agora somos justificados do nosso pecado. E Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Antes escravos do pecado, o pecado era inimigo das nossas almas, nos arrastava cada vez mais para longe da vontade de Deus, mas agora regenerados, bendizemos a Deus pela sua graça e misericórdia, e o diabo não tem mais poder sobre nós de nos arrancar da mão de Jesus. Onde estivermos, em qualquer lugar, disperso, nós somos guardados pelo poder de Deus. É isso que ele falou nos versos 5. Guardados pelo poder de Deus, e a sua mão, ela nos sustenta, e um dia encontraremos a conclusão da nossa salvação, que está preparada para ser revelada no último dia. Por isso, mais uma vez, Pedro diz, alegrem-se e exultem em qualquer circunstância, porque nenhuma provação pode nos privar de desfrutar da herança que o Senhor nos reservou. Porque a herança, segundo Pedro, o Senhor não é sustentada por Deus. E interessante que não só é a herança sustentada por Deus, mas os herdeiros também são sustentados por Deus. E é por isso que nos alegramos nas provações, não pela dor, pelas dificuldades que experimentamos, mas através delas nós podemos saber que através da provação nós vemos a mão de Deus e vemos Deus purificando a nossa fé, porque uma fé aprovada, ela é uma fé provada, e através das provações nós podemos ver a nossa fé sendo refinada. Nós nos alegramos porque essas provações, segundo Pedro, redundam em honra, glória e louvor àquele que, pagando pelos nossos pecados, deu sua vida, nos deu vida, uma vida que não merecíamos. E aí Pedro diz, ame o Senhor, lembra? O qual não vendo os amais, ele diz, ame o Senhor. Nós não vemos ele, mas na realidade cremos nele, e nós não vemos ele agora, mas nós assim o exultamos. Ele não está entre nós, mas nós vemos ele pela fé, não está entre nós fisicamente. E aí Pedro diz, olha, encham-se de alegria, porque a fidelidade de Deus é eterna e nunca nos abandonará, nunca abandonará o seu povo, e ele certamente nos conduzirá até o destino final da nossa peregrinação, a salvação das nossas almas. Quando ele falou disso tudo, que eu parafraseei aqui, aí ele diz assim, foi a respeito desta salvação. Está entendendo?
Quando ele começa, foi a respeito dessa salvação. Disso tudo que eu parafraseei e que está dentro do texto dos versos 3 ao 9. Aí ele diz, foi a respeito desta salvação. Nosso texto de hoje começa assim, foi a respeito dessa salvação. Foi a respeito dessa salvação que nós acabamos de ouvir, que Pedro está se referindo aqui. E essa salvação sobre a morte, sobre a condenação, a salvação da ira de Deus, das mãos do diabo, para uma herança gloriosa, reservada e guardada por Deus, que nós fomos salvos, alcançados, e aí nós vamos alcançar o objetivo da nossa salvação. E aí Pedro vai dizer, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, eles fizeram o quê? Investigaram e fizeram o quê? Examinaram, irmãos. Foi isso que os profetas fizeram. Examinaram, investigaram as circunstâncias da vida de Cristo. Esses profetas aqui, meu amigo, são os profetas do Antigo Testamento. Quem é o Cristo? Quem é esse Messias? Quem é esse ungido de Deus? Que Deus diz que através das profecias está mostrando que ele virá. Quem será o Salvador? Será que ele vem no nosso tempo? Pergunta Isaías. Pergunta Miqueias. Será que é para a nossa época? Jeremias diz, será que é para o meu tempo? Quem será esse Salvador? Será que ele vem agora? Na minha geração? Será que é no nosso tempo? Era assim que os profetas do Antigo Testamento pensavam. Será que agora é o momento desse Messias, desse ungido vir? Desde os tempos antigos, irmãos, os profetas investigaram quando a salvação de Cristo viria. Essa salvação ela foi aguardada ansiosamente pelo povo de Deus. Vocês percebem, irmãos, o privilégio que vocês têm? A realidade que vocês vivem com a salvação de Cristo já concretizada. Vocês têm noção disso? Meu amigo, isso era um anseio por parte dos profetas de Deus. E a revelação que eles tinham ainda era parcial, não era plena. Às vezes a gente tem uma noção que só por ser profeta de Deus, eles tinham toda a informação e não tinha. E eles, além de receber essa revelação, eles começavam a investigar que tempo, quando se daria, quem era esse Messias. A salvação que vocês têm hoje é a salvação que os profetas do Antigo Testamento tanto falaram e tanto anelaram, irmãos. Veja o que é que Pedro diz, que eles profetizaram da graça que foi destinada a vocês. É isso que o versículo 10 diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês. Os profetas não se contentavam simplesmente de receber a revelação e declarar a palavra de Deus, ou registrar em um livro. Na verdade, eles ansiavam por saber mais sobre essa salvação, o tempo, as circunstâncias, quem era, se era para agora, se era para o tempo dele, quando eles ficavam ansiosos para saber dessa salvação. Eles investigavam, eles examinavam as próprias profecias acerca do Messias. Eles pregavam as profecias para ver, para estudar. Eles também inquiriram. Eles pesquisaram ansiosamente por indícios da salvação nas Escrituras. Vários profetas do Antigo Testamento, porta-vozes de Deus na antiguidade, proclamaram a salvação e o favor imerecido que receberíamos, mas não entenderam por completo. O próprio Daniel, no capítulo 12, versículo 8, diz que ele não entende aquilo tudo. Você nota na nota de rodapé, porque eu não vou abrir para ganhar tempo, você dá uma notadazinha, Daniel 12, 8, depois você vê em sua casa, ele diz que não entende. Os profetas de Deus do passado, movidos pelo Espírito Santo, indagaram e inquiriram acerca da salvação a nós destinada. Os profetas eram tidos em alta conta no meio do povo de Deus.
E os membros da igreja agora estão posicionados num status ainda mais elevado, irmão. Vocês pararam para perceber isso? Os profetas foram os seus servos. Servo de vocês, irmão, servo meu. E ministraram o que a eles era destinado. O que era revelado para eles? O que é que esses profetas, ao receber a revelação, iam começar a examinar, todos eles começaram a examinar nas diversas épocas distintas que eles viveram, o que é que era revelado para eles nas páginas do Antigo Testamento? Que eles estudavam, que eles começavam a investigar. O que era revelado? Era que o Cristo sofreria e que o Cristo seria glorificado. Veja o versos 11. É tempo e circunstâncias. Tempo e circunstâncias. Versos 11. Procurando saber o tempo e o quê? As circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. Vocês têm noção disso? O texto está dizendo aqui que eles, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, aqui é uma menção do Espírito Santo. E o texto diz, quando predisse a eles os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam. Meus irmãos, imagine Isaías, imagine Jeremias, imagine Daniel e os outros profetas investigando tanto os escritos de Moisés, como os escritos um dos outros, e eles perguntando, quem é ele? Quem é ele? Quem será ele? Quando ele vem nos salvar? Será que falta muito ainda? Senhor Deus, Yahvé, quando? Senhor, como? Senhor, quanto tempo mais eu vou ter que esperar por esse libertador? Senhor, não pode ser agora. Me aponta o caminho. Me diz onde, me diz quando. Imagina os profetas ansiosos, desejosos, por saber da chegada desse prometido de Deus. João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. O último dos profetas da Antiga Aliança. Quando Jesus estava preso, quando ele, aliás, estava preso, não Jesus, Jesus estava livre. O próprio João Batista pegou os seus discípulos e os enviou a Jesus para perguntarem a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Vê a ansiedade deles. És tu? Ele estava preso e os discípulos de João Batista foram lá perguntar: olha, João Batista está perguntando se és tu aquele que queria vir ou nós temos que esperar outro. E veja como Jesus responde a ele. Jesus responde a João de maneira maravilhosa. Ele usa as palavras de uma profecia de Isaías. Ele diz: olha, vai lá e diga a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E essa profecia estava lá em Isaías, dizendo que era isso que o Messias ia fazer. E Jesus diz: olha, vai lá, diz aí a João. Aí cita a profecia de Isaías: eu sou aquele que Isaías falava. É como se ele dissesse: João, sou eu, João. Sou eu. É eu, João, eu sou o Messias. Que Isaías tanto desejou, que Isaías tanto falou. Sou eu, João. Fica tranquilo, a tua salvação chegou.
Eu sou a tua salvação, João. Sou eu, João. Sou eu. O prometido a todos os profetas. Sou eu, João. O enviado que viria da tribo de Judá. O Siló, o enviado. Sou eu, João. A promessa cumprida a Davi, que da sua descendência viria aquele cujo reino é eterno. Eu sou aquele, João, de quem Miqueias falou, cujas origens é desde antes da fundação dos tempos. Sou eu, João, eu sou o sonho de Isaías. Aquele que Isaías tanto falou, sou eu, o Messias, o enviado inteiro de Deus, o Filho do Deus vivo. Sou eu, o Messias. Sou eu, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, de acordo com Gênesis 3,15. Sou eu, João, o profeta perfeito, a quem o povo ouviria, de acordo com Deuteronômio 18:18. Sou eu, o filho de Davi, que ao mesmo tempo sou Senhor de Davi. Eu sou aquele filho do homem a quem Daniel falou, que recebeu todo o domínio e glória para sempre, de acordo com Daniel 7, 13 e 14. Sou eu. Queridos, a salvação chegou para nós, irmãos. A salvação que o Senhor anunciou desde o início da humanidade pelos seus profetas. Jesus é aquele para o qual toda a Bíblia aponta. Toda. Não é o Novo Testamento, não, é o Antigo. Está cheio de Cristo. O Antigo é Cristo puro. Porque quando Cristo, falando com os fariseus, ele disse, olha, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Vocês estão pensando que é o Novo Testamento? É que nem tinha. Ele está falando era das Escrituras do Antigo Testamento. Ela disse, são elas que testificam de mim. Lá no caminho de Emaús, quando ele aparece para Cleopas e para o outro discípulo, cujo nome não é revelado, o que é que o texto diz? Que ele, começando por Moisés, salvos de todos os profetas, mostrava tudo o que tinha se cumprido. E ele disse, porventura não ardia o nosso coração, quando ele falava conosco. Cristo pregando ele na própria Escritura. A palavra encarnada explicando a palavra escrita. Os profetas ansiavam por saber quem era ele. E quando ele viria, eles estudavam, eles liam, investigando quem seria ele e quando ele viria. Irmãos, nós já sabemos quem é ele. Não é maravilhoso? Jesus, sabendo desse privilégio, não precisa abrir lá em Mateus 13, versículo 16 e 17. Jesus olha para os discípulos dele e diz assim, olha, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu vos digo, muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Isso é o que ele disse. Eles desejavam o que vocês estão vendo aqui. Estava lá nas Escrituras o tempo todo. O tempo inteiro. E a cortina foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, até que ele chegou até nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Messias de Deus, ele era tão aguardado, irmãos. Quem lembra da história de Simeão? Simeão, o Senhor, já perto de partir, recebeu a promessa de que não morreria sem antes ver a salvação de Deus. E Simeão, o texto vai dizer lá em Lucas, que ele era um homem justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele e lhe revelara que não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo no exato momento em que Jesus foi apresentado por seus pais. E Simeão toma Jesus como uma criança, 8 dias, no braço.
E ele louva a Deus e diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele reconheceu que o menino que tinha nos seus braços era o Salvador que veio trazer a salvação de Deus a todos os povos, para ser luz, para a revelação aos gentios e a glória para o povo de Israel. E o cântico de Simeão é o cumprimento da salvação preparada por Deus desde a eternidade. Aquilo que foi proclamado aos ouvidos, agora pode ser visto aos olhos. E o texto vai dizer nos versículos 11, que não ficou claro para eles duas coisas: a identidade da pessoa que viria como Messias e as circunstâncias de sua manifestação. É isso que o versículo 11 diz. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Foram inspirados pelo Espírito Santo os profetas, os escritos do Antigo Testamento, a pronunciar os sofrimentos, e olha que ele fala no plural, ao Messias, e as glórias que seguiriam. Então eles perceberam que dentro desse pacote envolveria que o Salvador teria que sofrer, mas depois do sofrimento ele seria glorificado. Quem? Quando? Não sabiam. Eles não compreenderam, irmãos. E realmente, quando você vai estudar as profecias do Antigo Testamento, não era fácil. Por quê? Porque em um mesmo trecho falava de um Messias sofredor e do mesmo texto falava de um Messias glorioso, na mesma passagem, na mesma perícope. E quando você olhava, dizia: como é que ele pode reinar e morrer ao mesmo tempo? Como é que ele pode ter o cetro e ao mesmo tempo ele é rejeitado pelos reis da terra? E a coisa parece que não engatava, a coisa parece que não concatenava as ideias. E como é que... Porque não dava para entender. Mas o que é que eles não compreenderam? Essa questão do servo sofredor e do Messias que reina e que manda. Eles não compreenderam que esses dois acontecimentos seriam separados pelo menos por 2 milênios. A primeira vinda para sofrer e a segunda vinda gloriosa, cheio de poder. Uma como servo sofredor e a outra como um rei, como um leão da tribo de Judá. E aí, os profetas, eles enxergavam o Messias que sofria, mas ao mesmo tempo o Messias reinando. E não os profetas, mas a tradição judaica, quando eles colocaram essas duas linhas de profecias, eles disseram: não dá para cumprir isso aqui ao mesmo tempo. O que é que nós vamos fazer? Descarta essa linha do Messias sofredor, pobre, que vem montado no jumentinho, e vamos só ficar com essa linha daqui do Messias glorioso. A gente vai pegar todas as profecias que falam do Cristo que reina, que manda, que liberta, e a gente fica com essa. E quando o Cristo veio, ele veio para cumprir a qual linha? A do servo sofredor. E ele disse: não, esse não é o nosso Messias. Mas estava lá, desde o Antigo Testamento, que o Messias ia ser sofredor. Mas eles tinham rejeitado. E estavam esperando o glorioso. E o glorioso vai vir na segunda vinda. Então, os profetas, vamos dizer assim, que eles viram apenas o contorno, mas eles não viram detalhadamente. Nós podemos dizer que, ao olhar para essas profecias, eles viram 2 montes. O Calvário, onde Cristo sofreria, e o Monte das Oliveiras, onde ele voltará. Mas eles não viram o vale que existe entre esses 2 montes, a era da igreja. Não viram entre esses 2 montes o vale, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. E por isso, irmãos, que hoje nós podemos ter uma perspectiva mais clara dos 2 acontecimentos. Um passado e um futuro. O passado do Cristo que sofreria e o futuro que é as glórias que seguiriam depois do sofrimento. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas para escreverem sobre o tempo e as circunstâncias do cumprimento desta salvação, não foi retirado dos profetas a capacidade de pesquisa
e nem anulou o estilo de cada um deles quando eles registraram. E observe que existem essas duas palavras no versículo 11. Sofrimento e glória, que diz assim, olha. Só o finalzinho dos versículos 11. Os sofrimentos de Cristo e o quê? E as glórias que seguiriam aquele sofrimento. Sofrimentos e glória. Note que os profetas usam tanto sofrimentos quanto glória no plural, não está no singular. Isso significa que tanto a humilhação de Cristo como a exaltação de Cristo passaram por vários estágios. E Pedro enfatiza a magnitude e a variedade de dores e tristezas que Jesus suportou. Tanto quanto a glória da ressurreição, a ascensão, como o resplendor de sua segunda vinda. Sofrimentos e glórias, tudo no plural. Só que a glorificação decorre do sofrimento de Jesus. A exaltação decorre da humilhação. As duas palavras, sofrimento e glória, constam no plural. E isso indica que o padecimento de Cristo, ele é múltiplo. E a humilhação de Cristo não só foi na cruz, foram sofrimentos. O Calvário foi o clímax. Mas já começou quando ele, sendo Deus, se fez servo. Quando teve a glória e os anjos adorando ele, e ele se esvaziou, de acordo com Filipenses 2. A humilhação começa ali. E só vai descendo de humilhação a humilhação, tomando a forma de um corpo. Aí vem na estribaria, em Belém, se prolonga os sofrimentos dele por toda a sua vida na terra, para finalmente se consumar na sexta-feira santa. Mas também a sua glorificação é plural. Ela é múltipla, é diversificada. A ressurreição é glorificação, é glória. Assim como também a ascensão ao Pai, quando ele foi assunto aos céus, isso é glória. A segunda vinda dele, quando ele estabeleceu o reino milenial, também é glória. A execução do juízo do trono branco também é glória. E finalmente a consumação do novo céus e nova terra também é glória, as glórias do Messias. E aí, irmãos, os profetas estavam servindo a vocês e a mim ao entregar o mistério da salvação. Veja o versos 12. A eles quem, meu Deus? Os profetas. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios. Aí Pedro diz, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quando os profetas queriam saber como é, quando é, quem vai ser, qual a ocasião, eles receberam a revelação. O que vocês falam não é para a época de vocês. Interessante, né? Eles estão querendo saber quando é, e quando tem a revelação olha, a revelação é essa, não é para vocês. Não é para vocês. Pode quietar o facho. Vocês estão ministrando para uma outra geração. Vocês não estão falando para a geração de vocês, para a época de vocês. Vocês estão sendo meus portas-vozes para deixar profetizado para séculos a séculos na frente. Não é para vocês. Vocês não estão falando para sua geração. Vocês estão falando para outra época. E Pedro está dizendo que é para a nossa época. O texto é muito claro, ele diz, ele foi revelado, estava ministrando não para si próprios, mas para vocês. Vocês quem? Os irmãos da Galácia, da Bitínia, da Capadócia, que era a Turquia que nós vimos no versículo 2, no versículo 1. Ele disse, foi para vocês, peregrinos, que eles lá no passado estavam ministrando essa salvação. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós vivemos depois da vinda do Messias.
A Bíblia sempre está querendo nos mostrar onde nós estamos dentro da história do plano de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, se situe onde você está na história. Tem crentes que não têm nem noção dentro do tempo, dentro do cronograma bíblico, que é criação, queda, redenção e consumação. Ele não sabe nem sequer onde ele está sintonizado dentro do tempo. E a Bíblia o tempo todo está querendo nos mostrar onde nós estamos dentro desse enredo, dentro dessa história. A história do plano de Deus. Ele está dizendo, nós estamos depois de Cristo. E nós somos privilegiados por isso. Observe bem o que ele está dizendo no final. E ele diz que a eles foram anunciados por meio daqueles que empregaram o Evangelho, o Espírito que estava nos profetas do Antigo Testamento. O que é que o Espírito que estava nos profetas do Antigo Testamento profetizaram? Os sofrimentos e a glória. E esse Espírito está nos pregadores hoje do Evangelho. Anunciaram o Evangelho para esses irmãos da Ásia Menor. O que Pedro está dizendo para a gente e para aqueles irmãos é que o mesmo Espírito que profetizou é o mesmo Espírito que anunciou o Evangelho. Você quer ser alguém que é um instrumento do Espírito de Deus? Anuncie o Evangelho, irmãos. Porque o Espírito que estava nos profetas é o Espírito que está naqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Os profetas receberam a revelação divina de que a salvação, por eles anunciada, se cumpriria não em seus dias, mas em tempos futuros. A mensagem vaticinada pelos profetas é a mesma recebida pela igreja. Lá no Antigo Testamento como promessa, aqui no nosso dia como cumprimento. O Evangelho engloba a mensagem profética junto com o seu cumprimento. É a boa nova de que a salvação, tão ansiosamente esperada, agora é uma realidade. A partir da morte e da ressurreição de Cristo. Quando Isaías, por exemplo, lá no capítulo 53, recebe da parte de Deus, servo sofredor, que morreria, ele levaria os nossos pecados, veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Imagina Isaías perguntando, Senhor, onde? Quando? E o Senhor diz, calma Isaías, calma. Você não está servindo a você mesmo. Você sequer está servindo a sua geração. Mas aquilo que está sendo anunciado hoje é o que se concretizará, Isaías, muitos séculos e séculos e séculos depois. Onde um povo privilegiado, um povo rico, poderá contemplar a obra do Cordeiro de Deus na cruz. Irmãos, nós temos um privilégio de regozijarmos na cruz e na ressurreição. Porque aquilo que eles esperavam, hoje nós temos pronto isso daqui. Devemos constantemente olhar para o que foi realizado na cruz e nos sentirmos privilegiados. Devemos exaltar em sermos estrangeiros e com alegria bendizer ao Senhor, porque nós somos peregrinos. Deus disse aos profetas do Antigo Testamento que eles estavam ministrando para uma geração futura. Entre o sofrimento do Messias e a sua glória, nós temos a era da chamada igreja. A verdade sobre a igreja era um mistério oculto no Antigo Testamento, segundo Efésios capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Os santos do Antigo Testamento, eles olhavam adiante pela fé. E como eu já disse, eles viram dois montes, por assim dizer. O Calvário, onde o Messias sofreu e morreu, e o Monte das Oliveiras, onde ele voltará em glória. Mas eles não viram, entre esses dois montes, o vale. E o vale que está entre esses dois montes é a era da igreja, onde nós se encontramos. O nosso texto não diz que os profetas estavam maravilhados e desejavam ver essas coisas e contemplar. Mas o texto diz também que não só era eles, mas os anjos também. Finalzinho do verso 12, diz assim.
O Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro diz que até os anjos anelam prescrutar a respeito dessa salvação. O verbo no grego, aqui que diz eles anseiam observar, literalmente no grego é esticar o pescoço para observar, para enxergar. Os anjos, eles estão ao redor do trono de Deus. São mensageiros enviados, de acordo com Hebreus, os anjos são mensageiros enviados para servir a nós, que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14 fala isso. Apesar disso, os anjos eles ficam extasiados, procurando saber como é que Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne no pecador, como é que Ele dá vida aos mortos, como é que Ele reúne pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, e faz essas pessoas novas, e faz essas pessoas viverem em comunhão. Esse desenrolar do plano de Deus, através da igreja no mundo, a comunhão dos santos, a salvação de um pecador, tudo isso os anjos querem entender. Seu conhecimento sobre a salvação é incompleto, pois eles desejam prescrutar os mistérios da salvação. O verbo prescrutar é olhar com o pescoço esticado. Os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja. Se os próprios anjos estão tão interessados em nossa redenção, quanto mais nós deveríamos considerá-la gloriosa com ainda maior fervor e entusiasmo. Os anjos contemplam a obra de Deus como aqueles que estão de fora, como aqueles que não são beneficiados direto pela essa salvação. Primeiro porque simplesmente não pecaram. E os que pecaram, se rebelaram, que Jesus chama de demônios, para esses não tem salvação, de acordo com Hebreus. Deus não socorreu os anjos que pecaram, mas sim a descendência de Abraão, os filhos, os remidos. E aí, os que não caíram, eles se maravilham com a obra de Deus sendo desvendadas e desenrolada ao longo da história. Eles ficam assim, perplexos, contemplando a nova criação, contemplando o desenrolar daquilo que estava absolutamente escondido, e Deus começar a dar ordem àquilo que não tinha ordem, contemplando Deus ordenar a vida aos mortos, contemplando Deus trazer pecadores ao arrependimento. E quando o nosso Deus ordena, meus irmãos, Ele ordena porque a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que disse lá em Gênesis, haja luz, é o mesmo Deus que disse no coração do pecador, haja luz. É assim que Paulo diz lá em Coríntios. Meus irmãos, se os anjos, contemplando desvendada a obra de Deus na história, ficam maravilhados, desejam contemplar, meu irmão, nós não podemos ficar indiferentes a isso aí. Nós somos beneficiários diretamente da graça, irmãos. Nós que estávamos mortos, e nem sabíamos que estávamos mortos. Quanto mais nós que merecíamos o inferno, que não merecíamos aquilo, que não poderíamos jamais alcançar a salvação pelos nossos méritos. Quanto mais nós, o nosso coração deve se encher de louvor e gratidão todos os dias nessa peregrinação a respeito dos sofrimentos e agradecer e bendizer a Deus. Vamos para algumas aplicações para nós encerrarmos nessa noite. O que é que esse texto tem a nos ensinar? Qual a resposta que esse texto deseja que nós demos a ele? O que é que Deus espera diante desses versos que nós estudamos? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a nossa cultura, ela está sedenta, faminta, por uma grande história. Mas uma história que faça sentido. Uma história que ele possa olhar e dizer assim, eu quero fazer parte dessa história. Mas isso só faz sentido, irmãos,
Presta atenção nisso. Isso só faz sentido se você entender que, em grande medida, o que o Evangelho faz com a gente, conosco, é nos colocar dentro de uma história. Cristo, ele só não mudou a história humana de A, C, DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Não. A sua história é mudada. A sua vida tem que, se você nasceu de novo, o marco importante é antes de Cristo, depois de Cristo. Ele só não mudou a história. Ele mudou a nossa vida. E o que o Evangelho faz é nos colocar dentro de uma história. Não é que você é um mero leitor da história. Não é que você é um mero... está sendo exposto à história, está acontecendo. Não. É que o drama da salvação e que o mistério da salvação é que Jesus passou por nossa vida, nos raptou, nos salvou e nos colocou dentro de uma outra biografia agora. E que não é mais nossa biografia. É a dele em nossas vidas. As pessoas querem história. Deus quer nos colocar dentro de uma verdadeira história. E eles têm feito isso. Colocou Abraão, colocou os profetas, Paulo, tudinho. E nós estamos nesse mesmo bonde, viu? Bonde chamado Reino de Deus. Deus tem feito a história. O Reino de Deus é a história de Deus invadindo a história do homem e Deus fazendo, ao desenrolar dos séculos, das eras, a sua história aqui. Antes de você nascer, meu amigo, Deus já vinha desenrolando essa história. Quando tu viesse nascer, descobrisse que tinha um plano da salvação, que Jesus tinha morrido, a história já vinha acontecendo. E o que é que o Evangelho fez contigo? Se não te raptar e te jogar dentro dessa história. Essa história que o Senhor fez em nossas vidas. Então você não tem mais sua história. Você tem a história de Cristo que colocou ele dentro do enredo agora. Colocou você dentro do enredo. O que é que esse texto tem a nos ensinar também? Uma segunda coisa. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que o estudo, a investigação, é a marca dos homens de Deus. Veja o que é que o texto diz. Os profetas de Deus, eles simplesmente não recebiam a revelação, registrava, ia-se embora conversar água, bater papo debaixo dos pés de pau, não. O texto diz que eles recebiam a revelação e eles investigavam, inquiriam, analisavam isso. Portanto, o estudo é a marca dos homens de Deus. Os profetas estudaram, eles examinaram como quem busca alguma coisa. A marca do povo de Deus é o estudo. Irmãos, o estudo, a diligência, o se esmerar na palavra não é a marca de algumas pessoas dentro da igreja, tem que ser a marca de todos os cristãos. Todo cristão, irmãos, todo cristão deveria ter livros em casa, ter sua própria biblioteca em casa para ele ler, para eles estudar. Eu sou a favor de que todo cristão tem que fazer seminário. Só quem não quer, só quem é contra seminário é Satanás ou o cara tem que ser muito burro. Porque todo cristão deveria estudar teologia. Quem não quer que você saiba teologia é Satanás. Estudar, ler, trabalhar em cima disso. Os profetas fizeram isso. Eles examinaram, querendo saber quem era, quando isso aconteceria e que oportunidade seria. Eles examinaram isso. Você vê que os homens de Deus fazendo isso o tempo todo. Paulo no Novo Testamento fazendo isso. Ele vai dizer, olha, os presbíteros têm que se afadigar na palavra. Se você recebeu o dom do ensino, se afadigue, se esmere, estudar, suar em cima da palavra. Porque é assim, irmãos, que foi feito, e Deus quer assim. A palavra ela foi feita para ser trabalhado dessa forma. Interessante é que as pessoas não têm mais ele pela palavra. Irmãos, olha, irmãos, não é querendo julgar não, mas se Deus pudesse mostrar, a maioria da gente aqui, quando acaba o domingo, ou sabe, fecha a Bíblia, não lê a Bíblia durante a semana não, irmãos. Na prática é um católico medieval. Não lê na palavra a semana toda, acorda de manhã, pula da cama, nem faz uma oração. É um ateu na prática. Daí dá uma olhada assim, superficial por cima, tá bom, eu tenho mais coisa importante para fazer. Não é assim, querido. É orando, jejuando, trabalhando, vendo. Não seja precipitado nos seus estudos.
Estude, meu irmão, a palavra, avalie mais. Uma coisa acontece com todos aqueles que se propõem a estudar a palavra. A primeira coisa que acontece, ele deveria ter humildade. E nem sempre acontece isso, né? Ao contrário. Quando começa a estudar, começa a se inchar, a achar que é alguma coisa. E, na verdade, isso é tudo bobagem. Só que quando você estuda mesmo as Sagradas Escrituras, de verdade, não ficando no gueto das tuas quatro paredes ali. Não, estudando mesmo. Você acaba descobrindo que você precisa estudar mais. Você diz, cara, eu não estou bem não, eu tenho que estudar mais. Tem que estudar. A conclusão que toda pessoa que estuda muito, ele chega é que ele vai dizer assim, olha, eu não vou ser precipitado em fazer afirmações. Deixa eu estudar primeiro. Pode ver que todo novo convertido, ele sabe de tudo. Novo convertido, meu amigo. Ele sabe até a cirurgia de fimose que foi feita no anjo. Responde tudo. Diz que eu sou a favor do seminário, porque quando o cabo empurra o cabo no seminário, no terceiro ano ele já está assim. Todo seminarista no primeiro ano ele sabe tudo. Já acabou o primeiro ano, ele sabe o nome das teologias sistemáticas, dos grandes teólogos da história. Quando chega no quarto ano, a bolinha dele está bem baixinha. E ele já assim, eu não sei tanta coisa como eu imaginava ser. Por isso que eu sou a favor. Tem muitos crentes que hoje arrotam conhecimento, se empurrar ele dentro do seminário, ele não aguenta um round. Porque gosta de repetir, papagaiar, mas não estuda. E quando você estuda, você não é precipitado nas afirmações que você faz. Quando você estuda, você fica mais receoso de dizer alguma coisa. Assim, todos nós devemos ser marcados pelo estudo, porque assim eram os profetas. Meu irmão, Deus nos deu um livro. Não foi isso? Ele nos deu um livro? Então, ele não deu para a gente, foi uma varinha mágica, de assim, tchum! Uau, agora eu sei de tudo? Não, ele não deu uma varinha mágica. Ele não deu aquela não é aquela coisa que tem no tarô, com aquela bola mágica. Você bota aquela mão aqui, aí recebe uma energia. Agora sim, eureka, estou sabendo de tudo. Bola de quê? Pronto, está vendo quem frequentou sabe. Brincadeira. Aí o que acontece? Bola mágica aqui, agora eu estou sabendo. Aí não, irmãos. Às vezes, aqui tem um néctar. Se você tomar esse néctar, é o néctar do conhecimento. Na hora que você tomar, vai ser uma espécie de santo dário, você vai ficar doidão e você já vai saber de tudo. Ou se não, um cigarro do conhecimento. Aí o cara aqui, ó. Apesar que tem uns que puxam um fininho e ficam achando que sabe alguma coisa. Aí, agora estou sabendo. Meu irmão, os caras querem mágica. Não é assim, meu querido. Não existe um comprimido do conhecimento. Pronto, eu vou tomar um comprimido aqui. Tum. Pronto, agora eu estou sabendo de tudo. É um comprimido do conhecimento. Não, meu querido. Ele nos deu, foi um livro. Portanto, estude. Não é uma varinha de condão, não é um chá que você vai tomar, um cigarro que você vai fumar, um comprimido, não. Que você vai saber. É um livro que ele nos deu. Portanto, estude. Queridos, é por isso que nós temos que investir o nosso tempo nesse livro. Não é perca de tempo, é investimento. Tão importante. Pense comigo, irmãos. Esses homens do passado, com um pouquinho que eles tinham, eles não tinham Bíblia completa. A Bíblia estava em formação, estava sendo escrito a Bíblia. Algumas profecias depois mais na frente. E Pedro fala, lá na segunda epístola, vamos estudar, ele vai dizer que é uma luz que vem abrindo e vai aumentando cada vez mais. Eles pegando esse pacote, embrulhando, meu Deus, o que é que tem aqui nesse pacote? Para descobrir como era que seria isso. E nós, tantas vezes, temos a história completa, temos o livro completo, temos a revelação completa. Sabe o que é que a gente faz? Estuda aqui, chega assim, joga no carro, joga em casa, pronto. Quando for sábado que vem, eu abro a Bíblia de novo. Eu já sei, já sei demais. Tá bom, obrigado, eu já sei. E vai embora. Queridos, eles tinham pouca coisa no Antigo Testamento. E eles deram tudo para investigar o que tinha. O que seria essa esperança. E nós temos tudo e investimos pouco. A gente mal estuda a Bíblia, irmãos. Impressionante. O que a gente gosta mesmo, sabe o que a gente gosta? A gente gosta de ter um pajé, que a gente confie, e que a gente não estude, e que esse pajé estude pela gente.
E aí você começa a repetir, feito um papagaio, o que os outros dizem, mas não tem a capacidade de investigar. Que é isso que a gente gosta, irmão. O que a gente gosta mesmo é que um cara estude, passe para a gente, e a gente, sem esforço nenhum, comece a repetir. Mas não sabendo o que essa pessoa está dizendo é verdade. É isso que a gente gosta. Os nossos irmãos chineses, vocês têm noção do que a igreja lá na China faz? Irmão, eles não têm acesso à Bíblia. A Bíblia na China é contrabandeada. Chega lá por meio de contrabando. E sabe o que é que a comunidade chinesa dos nossos irmãos fazem quando uma Bíblia chega lá? Eles pegam a Bíblia, eles rasgam uma folha dela e dão para um, rasgam a folha de um, dão para outro e sai rasgando. E sabe o que é que eles fazem com aquela folha? Eles começam a decorar. Decora a página, depois que decorou, ele troca com outro e pega outra página e decora. Troca com outro e decora. Troca com outro e decora. Página por página. Meu irmão, nós, cristãos ocidentais, quando chegar diante de Cristo, meu irmão, a vergonha vai ser muito grande. Porque Deus está vendo. Deus está vendo as oportunidades que nós temos, os recursos que nós temos, a liberdade de expressão que nós temos. Tem Bíblia rosa, roxa, Bíblia para a mulher que ora, Bíblia do sei de quê, Bíblia do surfista, todas as traduções, tem na coisa. E Deus está vendo os filhos dele lá. Ou você está pensando que você é melhor do que a igreja da China que está sofrendo? Você não é melhor em nada, meu querido. E Deus está vendo. Deus está vendo os chineses, irmãos nossos lá, sacrificando, e se for pego, vai preso. E ele está vendo esse sacrifício dos irmãos decorando folha por folha, semana após semana. E a gente aqui nem abre a Bíblia durante a semana. A pergunta que eu faço é, será que nós temos o mesmo amor que os profetas tinham e que os nossos irmãos perseguidos têm? Será que a gente faz pouco caso, já que a Bíblia está acesso a nós facilmente, está na nossa mão a qualquer hora? Meu querido, esse livro aqui ele foi feito, projetado para falar de Jesus. O pó desse livro aqui vale mais do que ouro. Nós temos aqui engolir a palavra. Nós temos que ser a marca do povo de Deus, é a marca de um povo que estuda. Que estuda. Irmãos, vamos nos debruçar nesse livro e estudar a palavra de Deus. Porque o Senhor sabe o que os profetas fizeram e eles sabem o que a igreja na China e nos países perseguidos fazem para ter. País como Coreia, a portas abertas mesmo, o que é que eles fazem? Eles enchem a Bíblia em um cesto e na fronteira eles pegam, já que não podem entrar, colocam no balão para cair lá dentro do país. Quem pegar, pegou e espera Deus fazer a obra. É assim que funciona. E Deus está vendo que no nosso tempo, não é na época dos apóstolos não, Deus está vendo todas as coisas, os crentes ocidentais aqui e especialmente aqui do Brasil, e Ele está vendo ao mesmo tempo a mesma igreja dele em outros contextos a dificuldade. A quem muito é dado, a muito também é cobrado, irmãos. Não desperdice sua vida, irmãos. Não jogue sua vida fora. Não quer desperdiçar sua vida fora, procure colocar as práticas espirituais e buscar o Senhor em tempo. Deus abençoe a vida de vocês todos.